Há uma culpa boa que te leva ao arrependimento, que te leva para mais perto de Deus. Mas há uma culpa que é ruim, que te leva ao desânimo, à depressão, que te leva a ser um pai ruim. Hoje eu quero te ensinar, à luz da Bíblia, como lidar com a culpa e mostrar que somente em Cristo Jesus é possível superá-la. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a culpa boa. Em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Mas percebe que, em primeiro lugar, ele fala que há uma tristeza que vem de Deus. Deus toca os nossos corações, nos entristece para arrependimento. É importante que a gente fale disso hoje, porque muitos pastores modernos, eles estão oferecendo perdão sem antes mostrar que o homem é culpado. Em Levítico capítulo 16, por exemplo, é anunciado no antigo Israel o Yom Kippur, o dia do perdão. O texto de Levítico 16 diz assim, que era dia de afligir a alma. A ideia de afligir aqui é ferir mesmo. Ou seja, era um dia específico para chorar, para quebrantar-se. Mas é impressionante como que a nossa cultura, ela foge desses dias. A nossa cultura é infeliz justamente porque quer rir o tempo todo. Em Israel, o povo tinha até um ritual extremamente solene para chorar, para o dia do arrependimento. Eles se vestiam de pano de saco e de cinzas. Então, você vê isso no Antigo Testamento, no culto. Havia um bezerro morrendo de manhã e um à noite, pelo menos, um no fim da tarde, pelo menos. Ou seja, cada vez que um israelita entrasse no templo, a ideia de culpa era ventilada, obviamente, seguida do perdão. Mas primeiro se anunciava que o homem era culpado. Uma criança nascia, era feita uma oferta pela culpa. Então, a nossa cultura, e principalmente esse falso evangelho que é pregado, que é um evangelho pela metade. E o evangelho pela metade é uma mentira completa. É um evangelho que apenas anuncia o perdão, a graça, mas é necessário primeiro falar da culpa. Porque os homens deste mundo, eles são insensíveis em relação ao pecado. É fruto do Espírito Santo de Deus, é fruto de um milagre que eles sintam culpa. Em Romanos 2,4, Paulo diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Como? Por meio do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele iria convencer o homem do pecado. Tá vendo como que é fruto do Espírito, é algo sobrenatural, é um milagre que tenhamos consciência de pecado, que sintamos culpa. E como o Espírito Santo faz isso? Ele nos ilumina ao iluminar a palavra de Deus. Lembra que Hebreus anuncia que a palavra é como espada que penetra, que rasga, que corta e expõe os nossos pensamentos? Este é o estado dos homens em trevas, os seus pensamentos não são expostos. O homem natural, ele não tem consciência plena de pecado. Não tem, ele pode estar na lama. Ele até reconhece, está um pouquinho sujo, mas ele não tem aquela consciência plena que só o Espírito Santo pode gerar. Por exemplo, lembra de Pedro? Pedro está negando a Jesus Cristo. E Jesus havia dito, olha, você vai me negar até que o galo cante. Que coisa interessante, o galo canta, aí diz o texto assim, Pedro caiu em si. E diz o texto que ele negou com juramento. Como assim? Ele não estava notando? Ele não estava notando o que ele estava fazendo? Sim, de certa maneira sim, mas naquele momento em que o galo cantou, parece que aí ele teve consciência, as escamas caíram. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que o filho pródigo, depois de ter pecado, feito tudo que era errado, o filho pródigo acabou lá com porcos, comendo, dividindo comida com os porcos. Aí nesse instante, diz o texto assim, que ele caiu em si. Caiu em si, teve consciência daquilo que ele estava fazendo. Os ímpios não têm. Então é necessário sim despertar a consciência deles para isso. Teve um pregador que disse o seguinte, que a pregação do evangelho é despertar, atormentar consciências tranquilas e acalmar consciências atormentadas. Então, a primeira parte do evangelho é atormentar consciências tranquilas, consciências que estão mortas em seus pecados. Essa é a primeira parte do evangelho. Então, é natural, é uma bênção. Se você sentiu culpa ou sente por conta de seus pecados, por perceber quão podre você é, você está no caminho certo. O evangelho, de início,
ele atormenta consciências tranquilas. O evangelho, de início, atormenta consciências tranquilas. A lei é como um trovão, a lei de Deus vem para expor os nossos pecados e nos atormentar. Mas, é verdade, isso é uma parte do evangelho. Atormentar consciências tranquilas é uma parte do evangelho. A segunda parte é acalmar consciências atormentadas. E aí a gente entra no nosso segundo ponto aqui. Eu falei em primeiro lugar então de uma culpa boa, que é aquela gerada pelo Espírito Santo, mas agora vamos falar da culpa ruim. Se você pecou e se arrependeu, reconheceu os seus pecados, e você ficou triste, isso é o Espírito Santo te entristecendo. Pecou, ficou triste, é o Espírito Santo te entristecendo. Mas você confessou, se arrependeu e continua triste, é Satanás te acusando. Como a Bíblia fala que ele é o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. Veja como que a acusação de Satanás, que ela vem depois, você já reconheceu o seu pecado, você já pediu perdão a Deus. Mesmo assim ainda se sente culpado. Isso é Satanás te acusando. Veja como que a acusação maligna, ela é terrível. No livro A Culpa é do Meu Cérebro, o autor fala de uma moça que foi diagnosticada com depressão, como se fosse uma doença, né? Porque para muitos é uma doença. E durante anos ela estava definhando e tomando remédio para depressão, até que foi a um pastor, um conselheiro bíblico, e ela confessou que havia cometido aborto. E isso estava tirando a vida dela, ela se sentia acusada. Era mais ou menos assim, como que eu posso ter direito de viver se eu tirei a vida de alguém? É como se fosse uma punição que ela estava dando a ela mesma, não viver, por conta da culpa. A culpa, ela é terrível. Ela pode nos levar à morte. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, ao perceber seu pecado, ele foi se enforcar. Tomado de remorso, diz o texto bíblico, ele foi se enforcar. Eu sei que muitas pessoas dizem, não é o arrependimento genuíno e tal. É claro que não, o arrependimento genuíno gerado pelo Espírito nos leva a Deus. Mas, de alguma maneira, ele sentiu uma culpa ali. Ele percebeu o que ele fez, mas ele não creu em Cristo, porque haveria perdão para ele. Houve para todos os outros, para todos os apóstolos que abandonaram Jesus, que negaram Jesus, haveria para ele também. O pecado dele não era imperdoável, haveria perdão para ele. Mas, de alguma maneira, ele não creu. E essa culpa o levou ao suicídio. Olha como que é grave isso. Quantas pessoas que podem estar flertando com o suicídio por conta da culpa. A culpa por conta de um pecado. Eu nunca me esqueço um caso, um pai, que ele não viu o filho dele, estava atrás, ele acabou atropelando o filho. Se eu não me engano, ele atropelou o filho, depois, acho que na mesma cena ele acabou matando uma outra criança. Eu não lembro, mas essa já é o suficiente. Ter matado um já é muita coisa. Você imagina a culpa. Imagina a culpa, como não ia corroer a vida desse homem. Esses dias eu conversava com uma pessoa que, numa brincadeira, ele me contando acerca de um caso, que fizeram uma brincadeira com o rapaz e, sem querer, mataram o rapaz. Passou um tempo, essa pessoa que fez parte dessa brincadeira se matou. A culpa é algo terrível. A culpa, ela pode nos levar ao suicídio, à depressão. A culpa, ela pode nos levar a um desânimo e a uma tristeza profunda. Ao desânimo. E, quanto mais velho você vai ficando, e principalmente à luz da Escritura, mais maturidade você tem. E a maturidade ela é como uma luz sobre os nossos pecados. Eu, por exemplo, eu fui ter mais e mais percepção dos meus pecados em relação aos meus pais ao me tornar pai. Porque ao me tornar pai, eu fui notando o que um pai faz e o quanto um pai se dedica pelo seu filho. E por isso, eu já tinha consciência de muitas vezes dos meus erros em relação aos meus pais. Mas, ao ser pai e ver o que um pai faz, o quanto um pai ama um filho, um pai normal, estou pensando, meu pai é um pai normal, eu tive a sorte de ter um pai normal, um bom pai. Um pai normal, um bom pai, o quanto ele ama, o quanto ele faz tudo pelo seu filho, aí aqueles mesmos erros, eles ganharam, que eu já tinha consciência deles, eles saltaram diante dos meus olhos. Eles ficaram maiores, maiores, maiores. Então, a maturidade, quanto mais você vai lendo a Escritura, você vai olhando a sua vida, os seus atos lá de trás, com uma perspectiva diferente. E você vai sentindo uma profunda culpa. Profunda culpa. Quando mais velho eu fico, mais eu conheço a Escritura, mais luz é lançada sobre quem eu sou. Mais eu percebo quão ignorante eu sou, quão falho eu sou. Então,
na vida do cristão, a tentação em relação à culpa não diminui, só aumenta. Só aumenta. A Bíblia fala que Satanás, ele é o nosso acusador, e Paulo diz que nós devemos embraçar o escudo da fé para resistir os dardos inflamados do diabo. É só uma figura para retratar a batalha espiritual que nós travamos. E se tem um significado desse dardo que o Satanás lança não, mas você pecou, o que você fez foi muito feio. Não, peraí, agora você fica dando uma aí de bom pai, de crente. Eu lembro que você fez, você não lembra não? Esses são os dardos inflamados do diabo. Eles não diminuem com o passar do tempo, com a sua maturidade, só aumentam. Quanto mais cristão você for, quanto mais iluminação você tiver da Bíblia, mais tentado você será a acusação do diabo. Mais você será tentado. Mais você será tentado. E você vai precisar vencer hoje essa tentação, amanhã e depois e depois. No meu curso Criação de Filhos, eu falo exatamente sobre isso. Como que a culpa pode te levar, pai e mãe, a não educar o seu filho corretamente. Alguns dizem que isso levou Davi a não ter sido um bom pai. Davi, lembra? Ele adulterou, mentiu e matou. Aí quando o seu filho Aminon fez o mesmo, cometeu um pecado sexual, Davi não o repreendeu. Alguns dizem, será que não foi a culpa? É só no dia do juízo final para a gente saber. Mas é uma boa pergunta. De qualquer forma, se isso não aconteceu com Davi, é o que acontece com muitos de nós. Por conta de nossos erros como pai e mãe, inúmeras vezes nós nos sentimos tão culpados que não repreendemos nossos filhos, não os educamos da maneira correta. Então tá vendo? A culpa pode te levar ao suicídio, ao desânimo, pode te levar à tristeza profunda, depressão. O que fazer? O que fazer? Você que está vivendo isso. Fé. Embraçando o escudo da fé para resistir os dardos inflamados do diabo. Lembra do Jeff Dahmer? Eu tenho um vídeo aqui sobre ele, assista. Muito bom. O cara foi um monstro. E pelo menos ele deu confissão de crer em Cristo no fim de sua vida. E eu creio. Pela fala dele, eu tenho uma convicção muito plena que eu vou estar com ele lá com Cristo Jesus, na glória. Aquele homem que matou gente, que abusou de gente depois de morta. Abusou de pessoas depois de morta, gente. Um absurdo. O que a Bíblia diz? Há perdão para ele. Não é possível. Houve perdão para Manassés, alguém muito parecido com esse cara. Manassés matou o próprio filho em nome de prosperidade. Manassés matou um monte de gente inocente. A Bíblia diz que Manassés levou muita gente de Israel para o pecado, tornando-se pior do que as nações vizinhas. Então lembre-se, aquele que crê em Cristo, os seus pecados são perdoados. Na sua casa agora aí, se você crer em Cristo, você será perdoado. Não sou eu, não. É só Cristo que tem o poder de perdoar pecado. E isso é uma coisa que nenhum psicólogo, nenhuma terapia pode fazer por você. Como disse Chesterton, a psicologia, as terapias, tem a ver com confissão sem absolvição. Quem pode perdoar você? O psicólogo pode falar, vá em paz? Como Jesus disse para a adúltera, vá em paz, vai não peques mais. Vá em paz. Eles podem dizer isso para nós? Não podem. Porque o pecado é contra Deus. Por mais que pecamos contra as pessoas, é sempre contra Deus. Em Cristo Jesus, há perdão. Quem mais pecou, Jesus disse para a mulher adúltera, ela muito amou porque ela muito foi perdoada. A graça é abundante para aqueles que pecaram muito. Essa é a promessa de Jesus. Jesus ordena que perdoemos 70 vezes o nosso irmão no dia. Por quê? Porque é o que ele faz conosco todos os dias. Ele é gracioso. Ele é bondoso. Misericordioso, e ele levou a culpa. Não é que o perdão de Jesus seja injusto, não, é de maneira justa. Ele pode legalmente nos perdoar porque ele levou a nossa culpa. Ele nos levou, ele levou a nossa culpa. Então você também, pai, você mãe, você pode ter sido uma garota de programa, mas você foi perdoada pelo sangue do Cordeiro, você foi lavada. Então creia nisso e continue sua caminhada. Então lembrem-se, o único jeito de lidar com a culpa é pela fé. Não a ignore no começo, beba essa culpa, mas tendo se arrependido e chorado, levante-se e confie em Deus. E lembre-se, você será tentado e acusado várias vezes, mas não desanime, continue. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado no céu. E não se preocupe com aquilo que você está sentindo, confie em Deus e Deus vai arrancar esse sentimento ruim. Que Deus abençoe vocês, até a próxima.